Fortaleza conseguiu a classificação para a final do Campeonato Cearense, mas foi tão difícil quanto eu imaginava. Quarta-feira passada, quando o Fortaleza goleou a equipe do Ferroviário, eu fiz um vídeo aqui no YouTube e também lá no Instagram, e muita gente não entendeu porque eu não via nenhuma relação da goleada do resultado pela Copa do Nordeste, quando o Ferroviário preservou seus principais jogadores, com esse jogo decisivo, com a carga emocional e com o que o Ferroviário tem de melhor. E aí muita gente não entendeu, me xingou, mas no final das contas, o que vimos foi um jogo completamente diferente de meio de semana. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre a classificação do Fortaleza, gol de Lucero, artilheiro do Fortaleza na temporada, embora não viva um grande momento, continua sendo muito decisivo. Antes de qualquer coisa, muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui ao canal. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever, ajuda demais. Você se inscreve, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. Deixa o hype também, é importante para o YouTube. Comente, quero também saber a sua opinião. Aqui é uma troca de ideias, é um bate-papo mesmo, ainda que seja virtual. E eu quero saber a sua opinião também sobre a classificação do Fortaleza, sobre a vitória sofrida, dolorida, mas muito importante do Fortaleza sobre o Ferroviário. O clássico das cores terminou com a vitória tricolor, com a vitória do tricolor do PC, com um gol de Lucero aos 47 minutos do segundo tempo, é um número tão importante para o Fortaleza, não tão simbólico para o Fortaleza, e de novo aos 47 minutos o Fortaleza decidiu um jogo muito importante. De 2001 para cá, o Fortaleza só não fez final em 3 anos. Um em que o Ceará foi campeão arrastão, o último em 2017, quando o próprio Ferroviário tirou o Fortaleza da final. E o Fortaleza, ao longo desses anos, nesse milênio, nesse século, o Fortaleza aumentou de tamanho, o Fortaleza cresceu. E hoje, considerando todo o contexto do futebol cearense, o atual contexto do nosso futebol, seria um fiasco, seria terrível para o torcedor do Fortaleza e para o planejamento da comissão técnica, diretoria, o Fortaleza fora de uma final de campeonato cearense. Se para o Ferroviário chegar às semifinais é o mínimo, o Ferroviário precisa, como fez nos últimos 6 anos, chegar pelo menos às semifinais, daí para frente é lucro. Para o Fortaleza e para o Ceará, pela distância dos dois para os outros times, chegar à final é quase que uma obrigação. E, repito, dos últimos anos, o Fortaleza tem sempre ido à final, desde 2001 para cá, apenas nessas 3. 2001, acho que 2011, 2013 e 2017, tá? De 2001 para cá. E hoje, contra o Ferroviário, Fortaleza encontrou um time de novo, muito aplicado, com uma proposta de jogo muito definida, sabendo o que tinha que fazer dentro de campo. O Ferroviário nunca quis a bola, o Ferroviário nunca quis propor o jogo, o Ferroviário sabia que não tinha capacidade de encarar o Fortaleza se mudasse o seu estilo de jogo. Era um time moldado pelo técnico Thiago Zorro para o contra-ataque. Era isso que o Ferroviário se propunha a fazer. Foi isso que o Ferroviário fez com perfeição durante os 2 jogos. No primeiro, que terminou empatado por 0-0, e nesse segundo também. Foram raras as chances do Fortaleza de gol nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Eu também incluo o jogo passado, porque o primeiro jogo não define, mas ele encaminha muita coisa. E o 0-0 deixou esse segundo jogo tudo aberto. O Fortaleza só conseguiu a classificação nos minutos finais da partida. Então daí você já tem a ideia, a noção do que foi esse confronto contra o Ferroviário. Quando a gente considera os times, o Ferroviário é um time de Série D. Fortaleza está na primeira prateleira do futebol brasileiro. Fortaleza vai disputar de novo uma Copa Libertadores da América. A diferença de investimento, de time, de opção, de perspectiva, de objetivo no campeonato é grande. É grande, ainda que seja um clássico. O clássico é muito mais pela história dos dois. Mas hoje a diferença é grande entre Fortaleza e Ferroviário. E o Ferroviário fez um baita confronto contra o Fortaleza. Antes de entrar mais no assunto Fortaleza, deixa eu falar sobre o Ferroviário. O Ferroviário fez 2 jogos muito competitivos, entendendo o Fortaleza, tentando dificultar o máximo possível a vida do seu adversário, sabendo que o Fortaleza era o favorito. O Ferroviário não fazia questão desse rótulo de favorito, entregava para o Fortaleza, deixava o Fortaleza desconfortável com isso, porque nesta temporada o Fortaleza começou
começou bem, mas depois derrapou e vem derrapando, não joga bem nessas últimas partidas. O Fortaleza até golear o próprio Ferroviário. Vem de 4 jogos sem vitória na temporada, com partidas ruins, com resultados ruins. Então tudo isso o Ferroviário conseguiu entender e fez 2 jogos competitivos. Mas do outro lado, gente, tem um time que tem capacidade técnica. Fortaleza não vive um bom momento. Fortaleza, inclusive, vive uma crise tática e técnica. Alguns jogadores muito abaixo do que já mostraram, do que já fizeram, inclusive nessa temporada mesmo. Fortaleza pouco inspirado, pouca inspiração do Fortaleza no jogo de hoje. Cavicchioli fez uma ou outra defesa. O jogo no primeiro tempo foi um grande nada. Primeiro tempo inteiro nós não tivemos praticamente nada. Mas aí é uma questão que o futebol, além do coletivo, ele também é um esporte em que o individual resolve em algumas situações. E quando você tem jogadores do nível de Breno Lopes, Pikachu, Moisés, Lucero, Paul Fernandes, embora tenha feito um jogo muito abaixo de novo, né? Mas quando você tem esses jogadores, ainda que não estejam fazendo grandes jogos, ainda que não estejam no seu ápice técnico, mais cedo ou mais tarde eles podem resolver a vida para você. E foi isso que aconteceu com o Lucero. E aí, você profetizou? Vem pra Bet Nacional, você quer um local seguro para você se divertir? Vem pra Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros, uma Bet autorizada pelo governo. E sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi a marca do jogo responsável. Uma Bet diferente, que sabe respeitar as regras e principalmente sabe respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe, jogo legal é aqui na Bet Nacional, link tá na descrição do vídeo. Mas lembre-se, jogue com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Combinado? Então o link tá aqui para você profetizar na Bet Nacional. Lembrando que amanhã nós teremos a outra semifinal que tá aí já mais do que encaminhada, né? Como eu estava falando, voltando aqui para não perder a linha de raciocínio, quando você tem um grupo de jogadores que, pro nosso nível, eles estão muito acima, tecnicamente muito acima, mais cedo ou mais tarde alguém pode desequilibrar, alguém pode resolver. E foi isso que fez, porque coletivamente o Fortaleza não fez um grande jogo. Fortaleza não fez um grande jogo, encontrava, obviamente, e aí não é tirar o mérito do Ferroviário, na verdade é ressaltar o mérito do Ferroviário. O Fortaleza encontrava um time muito bem aplicado, um time que conseguia lá fazer um jogo competitivo e levava a decisão para os pênaltis até os 47 do segundo tempo. Antes disso, o Fortaleza ameaçou, porque chega um determinado momento que aí o Ferroviário cansou. Cansou, o Fortaleza mudou, o Fortaleza muda e aí o nível técnico não cai, porque se sai Pikachu, entra Moisés, entra Marinho. Se sai Moisés, entra Breno Lopes. Se sai Bruno Pacheco, Diogo Barbosa. Entendam o nível de alterações nesse time do técnico Vojvoda. Então, assim, é muito diferente em relação à vida do Thiago Zorro, né? E aí, Fortaleza foi para pressão, consegue um gol com o Lucero, já na reta final do jogo, já perto ali dos 40 e poucos. O gol é corretamente anulado, porque a bola toca na mão do Lucero, ele meio que amortece, ainda que o braço esteja colado ao corpo, ele tira proveito, né? Ele tira vantagem dessa situação. O Marcelo Henrique vai lá com o auxílio do VAR, anula o gol, só que Lucero, que faz uma partida apagadíssima, escondido entre os zagueiros do Ferroviário, sem ameaçar Cavicchioli. Aí um Breno Lopes dá um tapa na frente, evita a saída da bola, cruzamento, Lucero muito esperto, acredita na jogada, um lance em que era muito mais para a zaga do Ferroviário, há uma indefinição entre zagueiro e Cavicchioli, aí o Lucero dá um toquinho na bola, a bola passa entre os dois do Ferroviário, os 47 minutos, classificação do Fortaleza, o clima era muito tenso no estádio Presidente Vargas, mas o Fortaleza, como eu disse, como eu previa, com muitas dificuldades contra um valoroso adversário, Fortaleza consegue a vitória que o leva à final do Campeonato Cearense e vai enfrentar o Ceará. Não vai ser diferente disso. Teremos de novo Clássico Rei na grande decisão e é assunto para um próximo vídeo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Você pensa diferente, se você tem uma visão de jogo diferente, o espaço está aqui para você comentar. A gente se vê e será em breve.